Olá, está no ar mais um Quebra-Cabeça, o programa com reportagens produzidas pelos alunos de Jornalismo Televisual 2 da Unicinos. Nesta edição, você vai saber mais sobre o drama de pacientes que precisam buscar na justiça a aquisição de medicamentos. Como a narrativa midiática do impeachment constrói a visão dos brasileiros sobre a política. Arte ou vandalismo? Saiba mais sobre as pichações e a mensagem que os jovens buscam passar através dessa prática. E ainda confira como a reforma e o luxo dos estádios dificultam o acesso do torcedor. E conheça o Vida com Arte, o projeto musical que transforma a vida de crianças e adolescentes em São Leopoldo. O Quebra-Cabeça está começando agora, fique conosco! Na Justiça Gaúcha, tramitam cerca de 70 mil processos relacionados a casos de saúde, entre eles, aquisição de medicamentos. Conheça o drama de pacientes que precisam recorrer à Justiça para garantir tratamento médico e saiba quais são as ações da Justiça para resolver essas demandas. Foi desesperador, tanto para mim como para o Mário, porque você está ali lutando para viver e você receber um não assim da Justiça, sabendo que você não tem condições de comprar a medicação porque ela é muito cara. Eu tendo que falar para o Mário a realidade das coisas, o Mário já estava, o emocional dele muito prejudicado pelo fato dele estar com a doença, né? No Brasil, pacientes que não conseguem na rede básica de saúde garantir o tratamento médico precisam recorrer ao Poder Judiciário. Atualmente, tramitam na Justiça Gaúcha 70 mil processos relacionados a casos de saúde, entre eles a aquisição de medicamentos. A industriária Edela Schaefer, do município de Picada Café, viveu o drama que é depender da justiça para ter tratamento médico. Após o marido ser diagnosticado com um câncer no cérebro e passar por 2 cirurgias, a família entrou na justiça para ter acesso ao tratamento, que custaria mais de R$150 mil. Por 2 vezes, juízes negaram o pedido, mas com a intervenção do Tribunal de Justiça, o remédio foi concedido, dando uma sobrevida de 1 ano e 8 meses ao pedreiro Mário Martins. Se não tivesse negado pela primeira vez e o Mário tivesse conseguido essa medicação logo, a história seria outra. Mas, infelizmente, a Justiça falhou no caso do Mário. Quando o Mário fez a 2ª cirurgia, o médico conversou comigo e relatou que a importância do remédio, que ele daria no máximo 1 ano e 6 meses de vida, ele prolongaria 1 ano e 6 meses de vida para o Mário. O Mário foi um pouquinho além. Então, se o Mário tivesse conseguido logo, né, eu acho que ele teria ido mais além. Quando eu falei para o Mário que a gente tinha conseguido a medicação, tu nem imagina como ele chorou, emocionou, ficou emocionado e deu uma nova esperança para ele, assim como deu para a gente também, né? E ele sempre fez direitinho, sabe? Mesmo com todas as dificuldades dele, sempre ele tomou a medicação com sempre aquela esperança de conseguir, sabe? Animou ele muito, muito mesmo. Porque a gente estava assim, muito afetado, sabe? Muito, até mesmo pelo fato da doença e até mesmo pelos não da justiça, né? Mas quando a gente conseguiu a medicação, isso foi uma vitória muito grande. O número de processos na Justiça Gaúcha já foi muito maior. Há 6 anos, quando foi criado o Comitê Estadual da Saúde para discutir as demandas judiciais nesta área, havia 116 mil processos distribuídos nas comarcas do Rio Grande do Sul. 98% dos pedidos de liminares eram concedidos. Então havia uma cultura na época de entrou na justiça, levou. Era esse o critério. Então nós elaboramos uma série de critérios que foram consolidados numa cartilha, né? Que foi e também numa ação que nós definimos como ação de planejamento e de gestão sistêmicos, tratamentos oncológicos,
apesar de ter risco de vida, o fato de dar um medicamento hoje ou daqui a uma semana, pouquíssimas situações são de vida ou morte, né? Mas essa é a angústia que normalmente o juiz tem, né, de ser colocado esse compromisso, né, de que se não der o que está sendo solicitado, o paciente vai morrer. Se o número de processos é grande, existe outro dado preocupante. O estado do Rio Grande do Sul aplicou 280 milhões de reais do orçamento de 2015 para custear a compra de medicamentos por determinação da Justiça. O trabalho realizado pela Defensoria Pública gera economia ao Estado e proporciona agilidade ao atendimento. É através dela que muitos pacientes conseguem a solução dos casos. Entre janeiro e agosto de 2016, o órgão realizou quase 4.000 atendimentos na Unidade Central de Porto Alegre, mas mais de 75% dos casos foram resolvidos fora da Justiça. Neste período, apenas 452 casos geraram processo. Em contrapartida, 3.519 pessoas conseguiram seus remédios, seus medicamentos e tratamentos extrajudicialmente, ou seja, foram corretamente encaminhadas e conseguiram os seus remédios nas farmácias públicas ou nas unidades básicas de saúde de seus respectivos bairros. Então nós percebemos que houve realmente um aumento muito grande na procura por atendimentos, por buscas de medicamentos, mas também uma resolutividade muito maior quando se consegue o fornecimento desses medicamentos sem a necessidade de ajuizar uma ação. O caso do vendedor Roberson Moraes é um exemplo de demanda extrajudicial. Depois de uma cirurgia no cérebro, passou a tomar remédios de uso contínuo. E em março deste ano, um destes medicamentos foi substituído e a família recorreu à farmácia do estado para obtê-lo. Em março deste ano ele teve outra convulsão, só que aí nós aumentamos a dose do medicamento mais uma vez, o médico aumentou, daquele anticonvulsivo que ele tomava, e esse anticonvulsivo deixava ele dopado. E aí nós fomos consultar com um especialista em convulsão, tá? E ele trocou o medicamento dele, o anticonvulsivo. E esse anticonvulsivo a gente não consegue pela farmácia municipal. Esse a gente teve que entrar com processo na farmácia do estado, que ainda está em andamento, a gente não teve aprovação para conseguir pelo estado, né? Desde setembro, o Supremo Tribunal Federal discute se os municípios, os estados e a União são obrigados a fornecer remédios de alto custo. De acordo com os dados apresentados durante o julgamento, a União já gastou 1 bilhão e 600 milhões de reais para cumprir decisões judiciais que determinam o custeio de tratamentos de saúde. Eu teria um pedido para fazer. Um pedido para a Justiça. Que parasse, analisasse essas coisas melhores. Que se tiver que de dar 1, 2, 3 dias de vida para uma pessoa, que elas dessem. Porque elas têm esse poder. A gente não, mas eles têm. E que eles parassem uma vez e pensassem, se fosse alguém da família deles, se eles também iriam agir assim. O impeachment da presidente Dilma Rousseff foi um dos acontecimentos mais mediatizados dos últimos tempos. Mas qual o impacto da narrativa política construída pela grande mídia para os brasileiros? Para entender esse processo, ouvimos jornalistas e cientistas políticos sobre o tema. Confira. A Globo derrubou a sua programação dominical para transmitir ao vivo uma passeata. Nunca vi isso na minha vida. Nem na Irtajá fez algo semelhante. Então, se isto não é uma vontade editorial de fortalecer o processo político, eu não sei o que é. A mídia conta a história no presente, né? E os historiadores, eles vão certamente se basear naquilo que nós publicamos no presente para daqui a alguns anos contar as histórias. Mas quando a gente olhar com o olhar de passado aqui, daqui a 20 anos,
as pessoas vão se perguntar, mas como assim? Ela foi afastada por quê mesmo? Pela minha família. Contra o comunismo, meus netos. O apóstolo Valdemiro Santiago. Pela minha mãe. Contra a corrupção. Pela democracia, todos evangélicos. Coloca a mão pra cima! O processo de impeachment que culmina em 31 de agosto de 2016, ele começa, posso fazer uma afirmativa, que ele começa no chamado terceiro turno, ainda em novembro de 2014. Por quê? Porque a chapa derrotada não aceitou formalmente, mas não aceitou de fato a vitória da reeleição de Dilma Rousseff e Michel Temer. Uma armação, um jeitinho, um pretexto, uma malandragem, uma bricolagem, uma montagem, assim, para, queremos nos livrar dessa presidente. Principalmente porque, não estavam satisfeitos com o governo. Mas há uma mediatização. O que é a mediatização? É tornar tudo sensacional, ampliar, exagerar, hiperdimensionar, fazer com que o indício tome o lugar da prova. Temos um problema. Mais uma vez, as corporações midiáticas, elas não são contadoras de uma história imediata, elas são intervenientes de uma história imediata. Jamais haveria o golpe com o nome de impeachment, ou impeachment com suspeita de golpe, se não fosse o papel do Jornal Nacional naquele dia, aquela fatídica quarta-feira, quando o ex-presidente foi grampeado conversando com a presidente exercício da República. O juiz Sérgio Moro suspendeu no fim da tarde o sigilo da 24ª fase da Operação Lava Jato. E com isso, conversas do ex-presidente Lula se tornaram públicas. Votação de impeachment do presidente vai ser com cobertura ao vivo da mídia o tempo inteiro. É possível imaginar um lugar, talvez alguma ditadura, mas num país democrático não vai ter outro jeito. A gente não tem o monopólio da informação. Os jornais têm a obrigação, têm processos de apuração. E a gente não fica publicando o que acha simplesmente, assim, tem todo um processo técnico de apuração. E as redes sociais, elas publicam qualquer coisa, as pessoas publicam aquilo que elas acreditam, às vezes elas publicam o que elas desejam, elas publicam o boato que elas ouviram falar. As pessoas dizem ali na sua página pessoal, elas não têm uma credibilidade a preservar. Nós temos. Se eu escrever qualquer coisa hoje, eu sei que daqui a 15 anos eu vou ser cobrada. Ainda é muito confuso, ainda é muito difícil saber qual é o verdadeiro papel das redes sociais. Porque, por um lado, sim, é um contrapoder. O Jornal Nacional diz uma coisa, as pessoas descobrem outra, elas veiculam nas redes sociais e aquilo é capaz, às vezes, de desmontar uma narrativa mesmo de um jornal nacional. O que importa, na verdade, é criar uma narrativa política, não importam os fatos. O que importa, na verdade, é criar uma narrativa política, não importam os fatos. O que importa, na verdade, é criar uma narrativa política, não importam os fatos. Que essa disputa pela narrativa, ela também vai se dar na responsabilização dos grupos de pressão político, incluindo os conglomerados de mídia, os think tank neoliberais, os movimentos de tipo, no meu entendimento, agências de marketing digital com nome de movimento, que são interventores diretos nesse processo de golpe com o nome de impeachment. Não houve aprovação de nenhuma medida de fevereiro até o dia 2 dias antes da minha saída. Se isso não é um dos maiores boicotes que se tem notícia na história do Brasil, eu não sei o que é. O problema maior é a influência da mídia em outro sentido, de mostrar isto e não mostrar aquilo. Isso é a palavra do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Aí o ex-presidente Lula ri e Eduardo Paes continua. O senhor é uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no meio, eu falo o seguinte, imagina se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava. Então, a manipulação da mídia é muito mais nesse sentido, assim, de hierarquiza, seleciona, uma coisa tem muito destaque, outra não tem. A mediatização também aparece nessas coisas. E não é, ao contrário do que dizem, não é um desgaste, assim, a mídia inventou. Não, o desgaste, ele é real, provocado por fatos reais. Esse conjunto de fatos que são atirados no meio de uma mesa, esse quebra-cabeças, no meu entendimento, ele também é montado, sim, pelos grandes grupos de mídia no Brasil. Por exemplo, a gente vai ver muita, e quando eu falo matéria, em especial telejornal, tá? Matéria sem contraditório,
aonde o âncora levanta a bola, o repórter conduz uma narrativa de adesão e a fonte só ratifica o que está sendo perguntado. Numa conversa gravada hoje à tarde, por volta de 1h30 da tarde de hoje, e depois do anúncio de que Lula seria ministro da Casa Civil, a presidente Dilma Rousseff liga para o celular do segurança de Lula para falar com o ex-presidente. Ela foi afastada pelas pedaladas fiscais. Eu cansei de dizer aqui nos meus espaços de rádio, televisão, de jornal, que ela não foi afastada pelas pedaladas fiscais. A Dilma foi afastada pelo conjunto da obra. A democracia é um sistema muito imperfeito, mas o problema é que os outros são mais imperfeitos ainda. Então é por isso que se fica com a democracia. Mas não existe democracia sem imprensa livre. Manifestantes ou artistas, pichações já fazem parte do cotidiano das nossas cidades. Mas o que leva jovens a praticarem a pichação? Marcando prédios públicos e as casas da nossa comunidade. Assista agora a reportagem da nossa equipe que acompanhou alguns pichadores em ação nas ruas da cidade de Esteio. Nocivo Chomon, Corró, Cangaíba, Caixa d'Água, Penha. Salve o vandalismo. Homenagem aos dedos sujos. Então vou pichar no sapatinho. Polícia sai do pé que eu vou gastar minha colotinha. Então vou pichar no sapatinho. Polícia sai do pé que eu vou gastar minha colotinha. Então vou pichar no sapatinho. Polícia sai do pé que eu vou gastar minha colotinha. Então vou pichar no sapatinho. Bonde da pichação, devastação até o fim. É só chegar no sapato sem ser deselegante. No bico preto fosco, mano, maloca, mente brilhante. Não se espante com os mutantes que de montante invade. Um câncer que cresceu, perigo pra sociedade. Bicho solto na cidade. Eu tenho vários motivos pra pichar, né, meu? Primeiro é que, seguinte, é o melhor jeito que eu tenho de atacar o sistema. Porque é o jeito que eu acho que eles mais me vê, tá ligado? O que mais incomoda também, né? Porque suja a cidade, o cara, todo mundo tipo, reclama. A prefeitura, esses bagulhos, eles ficam pirados. E fazer manifestação, sair com plaquinha na rua, gritar, que isso aí não. Pra mim isso aí não incomoda ninguém, eles ficam lá na baia deles vendo. Imagina ele chegar na baia dele aqui, ó, e ver um muro dele pichado, vai tomar no cu, prefeito do caralho, algum bagulho assim. Ele vai ver que é a manifestação que nós temos, bagulho, né? Ele vai sentir o melhor jeito que o cara tem de se expressar contra o sistema também. Penso que é uma manifestação do seu jeito, enfim, mas da sua cidadania, ou seja, a visibilidade e o seu jeito de colocar as resistências, as alegrias, enfim, na cidade, nos muros da cidade, dizendo o que se pensa. Tem toda uma lógica dos grupos que fazem isso, do tipo de letra, do tipo de manifestação, das frases que coloca, do grau de dificuldade que é fazer a pichação. Uma pichação no muro vale tanto e é muito menos do que aquela que tem que subir 5 andares para fazer. Então demonstra a força, demonstra a persistência. Vai do ponto de cada um aí também, né, meu? Porque dizem que a arte é a expressão do sentimento de alguém. Se é o nosso sentimento é expressar a manifestação, alguma coisa que está errado, por que pichação não é arte também? A vontade de fazer, esses são, digamos, tem
esporte urbano, que é o Le Parkour, né? Que é isso, são os obstáculos da cidade, vencer esses obstáculos para conseguir se expressar ou fazer a sua manifestação. Não importa onde, o bagulho é sujar a cidade mesmo. Só que seguinte, quanto mais alto, mais arriscado, mais na cara, mais respeito o cara ganha, né, meu? Tipo, tu vai ser mais visado e mais respeitado entre o picho, tá ligado? Porque na visão de vocês, por que aquilo é considerado arte quando autorizado e a pichação não? Mas visado não quando... autorizado. Pichação não tem legalização, tá ligado? Não tem que deixar. Chega ali e faz porque a gente quer, não porque o outro tá deixando. O grafite também não é legalizado. O grafite alguém contrata, alguém paga, alguém deixa. Financia, né? Os loucos vão ali e pedem. Os loucos vão ali, deixa eu grafitar teu muro aí. Eles não vão dizer não, aí o cara vai chegar lá e vai dizer, deixa eu pichar teu muro, eles vão dar risada do cara. A antropologia em si, ela não considera muito distinções entre o que é picho, escracho, grafite. A gente entende isso, na verdade, como discursos de poder em que algumas representações são mais aceitas do que outras. Como, por exemplo, o grafite ser mais aceito do que o picho, por exemplo. Na verdade, a gente acaba lendo mais isso como interferências na tessitura da cidade. Não tem uma distinção muito específica. Digamos assim, que o próprio propósito da arte é fugir desses estereótipos, desses quadradinhos, dessas caixas, onde a gente coloca certos grupos sociais, certos conhecimentos. Eu já fui preso, passei uma noite no DECA, peguei 50 horas de serviço comunitário, limpei chão, limpei vidro, varri rua, mas peguei mina varrendo rua, isso que interessa. Fui lá e pichei toda aquela merda de novo, tô pouco fudendo pra ele. Que nem vocês vão ver no vídeo aí, a gente foi lá, vandalizou de novo a Petrobras lá. E eu botei a gente sempre volta, porque a gente foi lá e metemos um bombe e metemos um picho e eles apagaram. E isso é o que mais irrita no cara, tá ligado? Porque o cara vai lá, gasta tempo, gasta disposição, o cara caminha quilômetros de cidade a cidade, o cara já caminhou as tochas aí, e daí eles vão lá e apagam. Isso aí só irrita mais, dá mais vontade do cara voltar. Você pode ver no vídeo, nas imagens aí, o bagulho vai estar lá, a gente sempre volta. Vamos voltar mesmo, pau no cu deles. Minha paixão pela pichação não diminui, porque pichador eu sempre fui desde os anos 90. Quando a gente roda uma história a gente inventa. Isso é coisa de mano, isso é coisa de mina, isso é coisa de quem gosta de adrenalina. Tem uma pedrão nessa rua, o segurança dormiu, cachorro latiu e o birro do pio, puta que pariu. Nossa pinacoteca são os muros da cidade, não picho qualquer muro, só muro de qualidade. Tá cheio de polícia, mas eu procedo sem medo. O crime que cometo é roubar tinta na Moedo. Saí do centro, estou partindo pra Vila Isabel. No alto-falante está rolando MC Leonel. Participação da Kel, é o rap do Jardim. O Quebra-Cabeça faz agora um rápido intervalo. A seguir, você fica sabendo como o ingresso dos estádios afeta os torcedores. E também conheça o Vida com Arte, um projeto de música e transformação social. É em instantes, a gente volta já. Voltamos com o Quebra-Cabeça agora para falar dos clubes de futebol. Para sediar a Copa do Mundo de 2014, alguns clubes trocaram ou reformaram seus estádios. Com o luxo das novas arenas, os preços dos ingressos aumentaram, dificultando o acesso de torcedores das classes inferiores aos novos estádios. Confira agora na reportagem. Porque se fosse o ingresso em torno de 30, 40 reais, vai tu, tua mulher, tu leva tua filha, teu filho. Mas eu acho que nos valores de hoje, como está estacionamento 40 reais, valor do ingresso 100 reais, se tornou um preço muito absurdo para a família no jogo. O capital fala mais alto que a paixão. Então o preço do ingresso eu acho muito caro mesmo. Imagina, se tu é pai, tem mais 3 filhos e tu é um favelado, como é que tu vai trazer esses filhos para o estádio? Sempre via, assim, mesmo quando via pela televisão, ainda criança, moleque, via como, para mim, era um conceito
normal do estádio grande para mim, que era ter uma geral. Para mim a Coreia era geral do Maracanã, que eu frequentei durante muitos anos. O Beira-Rio não tinha estratificação social no Beira-Rio, né? Social lá, a parte dos sócios, que é a arquibancada inferior, do lado de lá do Beira-Rio, do lago, era tudo branco, assim. Aí a Coreia, a maioria era negros e mulatos, e a social, aí a arquibancada do outro lado já era mais mesclada, porque o ingresso não era caro. Olhe para o lado do povo e venho junto, faço projetos para que o povo tenha acesso ao estádio igual todo mundo tem, né? Então eu acho que o Beira-Rio é de todos, é do pobre, do rico, é do preto, do branco, é do crente, é do católico, tá? Mas nós temos que ter uma política para todo mundo que está aqui. A elitização está faltando pessoas da diretoria buscarem pessoas que têm conhecimento do jeito de ser do povo colorado, daquele cara humilde que pega um pôster de jornal e cola na parede da sua casa com o maior orgulho, que compra com sacrifício um produto para o seu filho. É o momento da direção começar a olhar de uma forma diferente para a forma como estão tratando os torcedores. A gente vem de longe, tem que rodar mais 100 quilômetros, dinheiro envolvido. Claro, você está mais próximo do campo, onde a preocupação maior não é nunca foi, acho que assistir a partida de uma forma privilegiada, porque não era privilegiado, mas estar próximo do campo e poder ver de perto os jogadores e sentir o jogo como você se sentia. E vir para o estádio é sinônimo de alegria, é sinônimo de força, de fidelidade e com certeza apoiar o nosso time não tem nada melhor. Eu sempre tive como referência assim, o preço médio de uma arquibancada de cimento, né? O preço de um cinema, mais ou menos. Sempre foi mais ou menos o preço de um cinema. Variando de um jogo para outro, como o cinema pode variar. Quarta-feira mais barato, sábado à noite mais caro. Hoje não, hoje você de repente vai pagar 20, 30 reais no cinema e o ingresso pode ser 80 reais. Aí eu estou excluindo o cara que é sócio. O cara que é sócio tem um desconto, mas ele paga a mensalidade. Então você tem que somar o ingresso com a mensalidade, tirar uma média e ver quanto custou realmente aquilo. Sempre estádio lotado com ingresso mais barato. É a mesma coisa, é cálculo simples, a matemática é simples. Você tem você, seu filho, sua esposa, isso que eles cultuam, né, para trazer toda a família ao estádio. E hoje em dia é impossível. Criando antes a população era que impunha pelos preços, né, acabavam frequentando mais. Hoje o preço acabou impondo esse muro, evitando que a população mais carente tenha acesso à cultura e ao esporte. E no longo prazo isso vai custar muito caro. Isso vai custar muito caro porque você vai ter garotos que hoje têm aí menos de 10 anos de idade e vão chegar aos 20 anos sem nunca ter ido a um estádio de futebol. Mesmo morando na cidade, na região metropolitana, onde aquele clube dele, do pai dele, eventualmente, né? Na maioria das vezes também do pai, né? Isso vai passando de pai para filho, está sediado. E isso pode significar muita coisa, pode significar um desinteresse pelo futebol, um desinteresse pelo próprio clube, ser um torcedor frio, que não está muito afim, porque ele não criou o laço. Né? Ele não teve a chance de ver talvez nenhum jogo, muito poucos. E a experiência no estádio ela é incomparável. Conheça agora o projeto Vida com Arte, da Orquestra Unicinos Anchieta, que tem mudado a vida de diversas crianças e adolescentes de São Leopoldo. O objetivo é promover o aprendizado da música como forma de convívio social. Acompanhe conosco. Eu aprendi, antes eu nem sabia ler partitura, não sabia nem pegar num violino. Direito eu não sabia nem o que era um violino. Aprendi várias coisas, aprendi a cantar, aprendi a tocar algumas músicas, a ler partitura. Um instrumento novo, várias coisas que a gente aprende lá, a gente aprende a conviver com os outros, a fazer amigos.
nome é Augusto, eu tenho 11 anos. Meu nome é Vitória, eu tenho 14 anos. Meu nome é Davidson, tenho 12 anos. O Vida com Arte promove o desenvolvimento de crianças através da música. Iniciativa da Orquestra Unicinos e da Ação Social da Universidade, o projeto atende jovens de 6 a 16 anos da rede pública de São Leopoldo. Bem, eu conheci o projeto na Cruz Vermelha, onde é que eles estudavam, né? Tanto que eles eram para ser selecionado, daí era muita criança e eles não foram. Daí o que aconteceu? Daí no outro ano, minhas colegas colocaram os filhos dela, daí disse, vou lá ver se tem vaga. Daí foi onde que eu fui, ali na Unicinos, e vi o projeto Vida com Artes. O Vida com Arte ele é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então o objetivo é que através da música, todo o espaço, tudo que é realizado aqui, favoreça essa criança a se fortalecer enquanto cidadão, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem, enquanto membro de um grupo familiar. Eles são muito assim atentos, eles são muito responsáveis em compromisso assim, de se levantar cedo, sabe? De ir para aula, até na escola ficou bem melhor, sabe? Eles esse ano resolveram não, é uma obrigação deles, né? As matérias ficaram melhores, sabe? Matemática, o meu gurizinho tá super bom, sabe? Porque a música interfere muito na parte de matemática, sabe? E agora, o ano retrasado, minha filha rodou, mas a partir que eles entraram nesse projeto, parece que agora fluiu mais. Então ela tá prestando mais atenção, sabe? Tá tendo mais atenção. Isso é muito bom. Uma forma de aproveitar os momentos que tem muita gente na rua, daí eu aproveito para não ficar na rua. Eu aprendi a conviver, aprendi a gostar dos instrumentos, aprendi tipo, como é um violino, não sabia o peso, não sabia como segurar, não sabia nem tocar um arco. Eu acho que ele é um projeto, um serviço de convivência muito importante, que isso se estende à família, até porque a gente traz os pais aqui também no dia da família, para os pais assistirem uma aula para ver o que eles fazem, né? Acho que é muito importante, eles contam em casa e isso respinga sempre, como se diz, ou lá na escola também, na família, né? Na casa. Então, não é uma coisa estanque que fica só aqui nessa sala. Eu acho que a música, ela mexe muito com a pessoa, sabe? É como diz aquele ditado, quem canta seus males espanta, né? E a música, eu acho que desenvolve a criança, sabe? A música traz, assim, força para ter outras profissões, talvez, sabe? Eu acho muito incentivo. Crescer e ser alguém na vida, ter um emprego, estudar. Eu pretendo ser um cantor na igreja, daí... ensinar as pessoas a cantar, ensinar as pessoas a tocar violino. Esse projeto como um projeto positivo, sabe? Que tem mais ainda a crescer, né? Tem mais ainda a oferecer. Né? Você vai trabalhar, você não sabe o que eles ficam fazendo em casa. Então, meu medo era isso. Então, eu tinha que botar algum projeto na mente deles, eu tinha que botar alguma coisa. E nada como a música, né? O quebra-cabeça fica por aqui. Até a próxima edição. Até mais! Tchau!